Hoje, elenco fixo está aqui no Museu Histórico de Anápolis e eu tenho a honra de conversar com o seu diretor, o Tiziano Mamed Chiarotti. Tudo bem, Tiziano? Opa, tudo bem? Então, prazer recebê-lo aqui com a gente no Museu Histórico, saber um pouquinho mais sobre o passado da nossa cidade. Eu estou passando aqui, Tiziano, para conversar com você, na verdade, sobre o cinema em Anápolis, as atividades do cinema em Anápolis, que nós sabemos que não são poucas e não começaram agora. E para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua biografia, onde você nasceu. Certo. Então, eu sou nascido aqui em Anápolis, nos idos dos anos 70, e sou servidor municipal há já 18 anos. Né, e estou como diretor do Museu Histórico desde 2009, né, aqui gerindo o nosso museu. Eu sou historiador de formação, me formei na Universidade Federal de Goiás, tenho especialização na área de História, né, mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural, também sou bacharel em Direito, né, passei já no OAB, mas não exerço a advocacia. Certo. E, Tiziano, eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, que o museu ele ganhou uma certa repercussão e mesmo uma maior utilidade para a população depois da sua gestão aqui, pelo menos a parte literária. Você tem cuidado bastante disso, né? Sim, a gente, desde 2009, nós planejamos e concretizamos, né, com a ajuda, claro, da Secretaria Municipal de Cultura, com o nosso secretário Augusto César de Almeida, no sentido de viabilizar o nosso periódico, um caderno de pesquisas, né, contendo artigos sobre a história de Anápolis. Já foram editados 5 periódicos, agora vai ser o 6º em maio que nós vamos lançá-lo, que no contexto, na programação a nível nacional da Semana Nacional dos Museus, que é promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Então nós vamos fazer a nossa parte aqui em Anápolis, no nosso museu, lançando esse novo caderno de pesquisas. Muito bacana. E as pessoas encontram aonde esses cadernos que já foram lançados? Esses cadernos, eles têm uma tiragem um pouco menor, eles são destinados mais às instituições aqui da cidade, como escolas, faculdades, né? O próprio museu cuida de encaminhar essas tiragens. Sim, para os órgãos. O museu cuida, então, de disponibilizar, né, para essas entidades, mas está no site da prefeitura, todos os outros 5, né, que já foram publicados, está em PDF, né, está na internet para ser disponibilizado para as pessoas que queiram saber um pouco mais disso. Mas assim, o material, né, o caderno em si é uma pequena tiragem de 1.000 exemplares que destina-se mais a essas instituições e as pessoas que estão aqui quando do lançamento, né, que nós fazemos. Certo. Então, Tiziano, aproveitando que a gente está aqui no museu, embora muitas pessoas vivam na cidade há bastante tempo e até tenham nascido aqui, poucos na verdade conhecem o museu da cidade, né? O museu da sua cidade. A gente poderia dar uma voltinha no museu? Vamos andar aqui no museu. Vocês estão convidados a andar um pouquinho aqui, conhecer um pouco mais da casa que foi a residência do nosso primeiro prefeito, certo. José da Silva Batista. Certinho. Eu estou vendo que aqui tem uma galeria. Que galeria é essa de fotografias aqui, Tiziano? Essa é a galeria dos administradores do museu, né? Desde o primeiro, o diretor Tauni Mendes. Nós temos o Tauni Mendes. Ian Magalinski. Certo. O professor Ian Magalinski, a professora Maria Protes, a Ide Jaime Ferreira, Maria Isabel Fernandes, o seu Elis Guimarães, né? Giovana Galvão Tavares, a professora, o professor Jairo Alves Leite, Jairo, anterior a mim. Foi o último que administrou. Sim, e eu agora. E você aqui, né? Todos vão para a galeria, né? Sim. Que já acabou o mandato, né, em 2012, mas aí muito legal. Já está em outro contexto, né? Aqui é a entrada do museu, né? Entrando por aqui, a gente tem esse hallzinho aqui de entrada. Aqui tem ali esse personagem, o Alderico Bosch Carvalho, que dá nome ao museu. Ele era neto do Zeca Batista,
E ele doou esta casa para a prefeitura para fazer aqui o museu da cidade. Entendi. E o Museu Histórico é um patrimônio histórico tombado por lei. Sim. Então, além de ser um local que tem acervos documentais sobre a história da cidade, a estrutura em si, ela é muito importante, neocolonial, arquitetura antiga. Talvez seja a construção aqui na parte histórica da cidade mais antiga, que ainda está em pé, da época ainda da Vila de Santana das Antas. Essa casa é de 1895. Olha, são peças raras e lindas, belíssimas. Essa sala que nós estamos agora é a Sala dos Pioneiros. Especificamente em homenagem a dois personagens principais da nossa cidade, né? O Gomes Souza Ramos, que é considerado fundador de Anápolis, e o dono desta casa, que é considerado consolidador de Anápolis, que foi o nosso primeiro prefeito, José da Silva Batista. O Gomes Souza Ramos esse aqui, né? E aqui o Zeca Batista, o José da Silva Batista, mais conhecido como Zeca Batista. Que era o proprietário dessa casa. Sim. Né? E aqui um mapa, é interessante você mostrar isso aqui, é um mapa de como era a vila, né, de Santana das Antas, o município mesmo. Talvez não dê para ver por conta do reflexo aqui, Tiziano, mas é o mapa em 1902, né? Mapa original. Isso aqui é uma foto da Praça Santana. Na verdade, o Largo de Santana, em 1888. Que ela foi urbanizada em 1903. Tinha um riozinho que corria. É a nossa Praça Santana, tão maltratada hoje, né? Virou um estacionamento de carros. Isso. E não há quem consiga resolver aquilo. Aqui são quantos cômodos que possui? São 11 cômodos ao todo. 11 cômodos ao todo? Mas só 7 salas em exposição. Entendi. Que maca é essa aqui que a gente está vendo? Essa pertencia ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Foi o Dr. Max Lane que doou pra gente em 2009. E essa máquina, essa cama, né, cirúrgica, essa mesa cirúrgica. É uma cama cirúrgica? Ela era especializada em parto, né, em obstetrícia, parto. Então ela ficou em atividade dos anos 50 até 1976, mais ou menos. Alguma das nossas personalidades que nasceram muito provavelmente aqui. Aqui é uma outra parte do museu também. Nessa sala maior nós temos peças que dizem respeito ao cotidiano. São coisas de uma sala, de uma cozinha, ferramentas, né? Então, tecelagem. Então são coisas, objetos mais do cotidiano mesmo, né? Como talheres, rodas de fiar, máquinas de costura, algumas outras ferramentas. São peças lindas, belíssimas. Vale a pena, não vale, Tiziano? A pessoa vir visitar o museu aqui? Sim, é claro, isso é muito importante porque nos faz cidadãos, né? No sentido de conhecer a nossa história, a nossa trajetória e nos sentir mais anapolinos, né? Então é muito importante que vocês venham, né? Que as pessoas venham e percebam, né, essa nossa trajetória histórica. O primeiro televisor, por exemplo, está aqui. Olha. O primeiro televisor de Anápolis. É esse aqui, e então? Esse aí. Ele pertenceu a quem? O Dr. Anapolino de Faria. Entendi. Entre outras peças curiosas. Muitas peças curiosas, bonitas. Eu tinha falado pra gente bater um papinho ali fora, Tiziano, mas eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, porque inclusive aqui tá mais silêncio, né? Ali fica bem próximo da rua. Acho que nós vamos ter muito barulho lá. Podemos ficar por aqui mesmo, né? Então, Tiziano, vamos aqui para o quintal. Inclusive a gente pode mostrar aqui também, né? Esse quintalzinho aqui que pertence ao museu. Sim. E acho que nós podemos ficar por aqui mesmo, Tiziano. Vamos sim. Eu queria conversar com você, Tiziano, sobre a história do cinema em Anápolis. O que é mito e o que é verdade em torno dessa história do cinema aqui em Anápolis? Bom, o cinema aqui em Anápolis, ele começou na década de 1920, especificamente em 1923, 24, com o chamado Cine Bruno, o primeiro cinema, né, aqui em Anápolis,
e depois dele vieram outros, né? Do mesmo proprietário, os dois primeiros, né? O Cine Bruno e o Cine Goianás. Pertencia aliás, o primeiro, né? Só o primeiro era o José Bruno Filho, né? Que era o dono, proprietário desse cinema. Aí depois veio o Cine Goianás e o Cine Áurea, que era do mesmo empresário, chamava Maximiano da Cunha. Maximiano da Cunha, sim. E esses dois primeiros eram assim cinemas mudos, né? Não era assim muito, era um barracão, né? Assim, de terra mesmo, colocava uma lona, né? Era mais ou menos assim, tinha intervalos. Uma pessoa que ainda recorda desse momento é o Dr. João Asmar, né? Que viveu essa época, né? Então assim, ele relata muita coisa que aconteceu nesse período, né? Nesse período quando visitou o museu, né? Visitou o cinema, né? Esse Cine Bruno e o Cine Goianás. Aí depois o Cine Áurea ficava ali onde hoje é a praça, onde é o Itamaraty Hotel. Todos os três, né, ficavam por ali. Esse Cine Áurea, ele é considerado praticamente o primeiro cinema de Anápolis. Porque ele era mais assim moderno, né? Tinha uma estrutura um pouco melhor. Tinha um mezanino, né? Então tinha várias coisas, um maior conforto, né, para os frequentadores do cinema. Aí depois ele ficou até mais ou menos os anos 1937 em atividade. E aí veio um outro cinema que talvez foi o mais importante da cidade, que chamava Cine Teatro Imperial, que ele foi inaugurado em 1936, né? E ele foi o mais importante, ele tinha mais de 1.000 lugares, né, para apresentação. E como era a frequência dessas salas de cinema? Era enorme, tinha, né? Um público... Tinha um público enorme, né? Assim, o pessoal aqui da cidade era assim como se fosse um evento social, né? Então todo mundo frequentava, né? Muitos namoros nasceram ali também. Muitas famílias casamentos se fizeram, né? Nasceram ali. Né? Então, assim, foi muito importante. No total, a cidade chegou a ter quantas salas de cinema funcionando? Todas, simultaneamente? Simultaneamente, assim, o período áureo do cinema aqui em Anápolis foi de 1950 a 1960. E nesse período existiu mais ou menos umas 7 salas de cinema. Todas funcionando ao mesmo tempo? Todas funcionando ao mesmo tempo, hein? O público a todo, mais de 4.000 pessoas frequentando esses cinemas, né? Então era o Cine Teatro Imperial, que deu origem depois ao Cine Rocks, né? Que hoje já não existe mais. O Cine Santana, lá na Praça Bom Jesus, né? Depois o Cine Veracruz, o Cine Santa Maria, né? O Cineminha Carajá, o Cineminha Bom Jesus. Então, assim... Cineminha Carajá? Sim. Cineminha Carajá era vinculado à Rádio Carajá. Isso. Então, assim, mas era tanto a Bom Jesus, o Cineminha Bom Jesus e o Cineminha Carajá eram mais um pouco menores e um pouco mais assim, menos recursos, né, vamos dizer assim. Certo. E só esses outros, né, o Cine Veracruz, o Cine Santa Maria, o Santana e o Cine Teatro Imperial, que eram mais glamurosos, vamos colocar assim, né? Então esse foi o período áureo. Depois dos anos 60 até os anos 70, meados dos anos 70 e depois, já quase nos anos 80, começou o declínio do cinema em Anápolis. E no Brasil, né, pelo que parece? No Brasil como um todo. E hoje, né, nós temos cinemas, mas estão dentro dos shoppings aqui de Anápolis, o Ana Shopping e o Brasil Park Shopping. E essa história das grandes estrelas, das celebridades que viveram por aqui nessa época, como é que isso aconteceu? É verdade isso? Ou isso é uma história que se conta, Tiziano? Não, é uma verdade, né, que nos anos 30 veio para cá uma norte-americana, né, uma artista de cinema, uma atriz, chamava John Lowell, né? Ela veio para cá nos anos 30 e fixou a sua residência aqui. Ficava ali mais ou menos na Chácara das Americanas, né, do Brasil, que é onde hoje é a base aérea de Anápolis, aquele lado lá, ainda hoje tem as Chácaras Americanas do Brasil lá. Ela morou por ali e teve a ideia, né, de vender as terras para os artistas norte-americanos, né? Então eles compravam e muitos vieram para cá, como
Ronald Reagan, ele era ator, né, no começo da carreira dele. O que foi o presidente? Que foi presidente da República lá dos Estados Unidos, né? Ele veio aqui em Anápolis, mas assim, vieram muitos outros, mas as mais importantes, vamos dizer assim, foram duas artistas, a Mary Martin e a Janet Gaynor. Elas vieram para cá nos anos 50 porque compraram as terras e viveram aqui até os anos 70. Entendi. A Mary Martin era mãe do Larry Hagman, aquele que fazia o seriado Dallas. Ele veio aqui, morou aqui também um tempo, né? Então, assim, aqui ficou muito grande essa questão dos artistas, né? A cidade ficou em evidência. E por conta disso, chegou a se desenvolver algum trabalho cinematográfico na cidade ou não? Eles só se refugiavam por aqui mesmo? Só houve um refúgio mesmo, né? Eu acredito que foi por questões de ser um retiro, né? Um lugar tranquilo, afastado, para correr né? da correria que eles viviam, né? Enquanto artistas, né? Então, era mais nesse sentido. Não fez uma produção de filmes aqui, né? Não se produziu. E foi nessa mesma época que as salas de cinema existiram? Ou Sim. Ou não? Foi logo depois? Foi concomitante. Né? Concomitante. Então, porque nós temos um documentário que chama Hollywood Cerrado, né? Sim. Esse documentário, ele praticamente é situado aqui na cidade de Anápolis, né? Todo aqui em Anápolis. Que conta a história dele? Foi o pessoal, a Tânia Montoro e o Armando Bulcão, lá da UNB, né? Eles que produziram esse filme, juntamente, quando estava vivo ainda, o grande historiador, que ele viveu, né, aqui muito tempo na cidade, né? Ele também, eu me esqueci o nome dele agora, mas só que eles fizeram esse filme, né? Tentando resgatar um pouco dessa história, porque aqui na cidade, no interior do Brasil, né, vieram essas norte-americanas, esse pessoal, os artistas, né, estabeleceram aqui. Então, é um documentário interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. Ele foi produzido por esses dois profissionais aí que você falou. Sim. Com a pesquisa, uma coprodução da UNB. Como é que é essa produção? Uma produção da UNB TV, né? Que tem lá um departamento da UNB, né? Que o Armando Bulcão e a Tânia Montoro coordenaram, né? Então eles fizeram esse filme com muito material pesquisado aqui no museu, né? O ex-diretor, o Jair Alves Leite, ajudou bastante na pesquisa. Eu depois ainda, eles fecharam o filme, esse documentário em 2010, aí eu já estava como diretor, então ajudei também uma parte, mas assim, a pesquisa quase toda foi feita aqui, né, no nosso museu, né, mostrando, claro, com as testemunhas, né, com as entrevistas que foram realizadas, né, com pessoas aqui da cidade. Inclusive ele está disponibilizado no YouTube, né? Isso. Só chamar lá Hollywood Cerrado. Hollywood Cerrado. Que consegue acessar, né? Isso, muito interessante, uma história que vale a pena a gente ver e que passou por aqui, né, em Anápolis, e que muitas pessoas Anápolis é uma cidade rica em história, né, Tiziano? Embora a sua documentação seja bem fragmentada, por que a cidade demorou para poder começar a reunir essa documentação e ela ficou assim tão perdida? Talvez assim pelo interesse mesmo político, né, assim, da prefeitura de tentar resgatar isso, talvez que não tinham profissionais capacitados, né, na gestão pública, por exemplo. Então, assim, isso pode ser um dos fatores, né? E o interesse também das pessoas em querer resgatar isso, né? Agora que parece que ficou mais firme. Então, assim, tem vários fatores, mas eu acredito que esses sejam os principais. Certo. De todo esse acervo que o museu tem, ele é proveniente de onde? O museu compra essas peças, ele recebe em doação. Como é que essas peças vêm parar no museu? O nosso acervo é todo doação, né? A não ser a estrutura aqui, né? Os expositores, os funcionários são da prefeitura, né? A prefeitura que mantém
o museu. Mas os objetos, os documentos, todos foram doações. Exceto a questão assim mais institucional, que é o da prefeitura, né, que passou para a gente, né? Desde 1892, né, nós temos então os documentos das portarias, né, os decretos que foram expedidos pela prefeitura também. Então, além desse acervo documental institucional, nós temos também essas doações que foram doadas por pessoas aqui da comunidade. Sim. E isso é sistematicamente organizado? Como é que é a organização dessa documentação aqui no museu? Sim, aí é documentado, né? É todo catalogado, tudo mais, né? E fica disponibilizado para as pessoas poderem pesquisar. Por exemplo, os documentos escritos, né? Mas alguns a gente não franqueia a consulta porque são antigos, né? E podem deteriorar. Certo. Uma parte desses nossos documentos foi digitalizado, que a gente tem que colocar em outros suportes. É isso que eu queria te perguntar. Né? Como é que está a documentação do museu em relação à sua informatização? Aí assim, ainda está bem distante do ideal. Os mais novos que foram digitalizados, os mais antigos têm que fazer um outro processo ainda antes da digitalização. Tem que ser feita a chamada conservação primeiro, né? Porque são documentos muito antigos, então se manusear, né? Manusear ele vai estragar. Então primeiro tem que ser feita essa conservação para depois fazer a digitalização. E isso é caro, né? A essa conservação, e ainda a gente não conseguiu os recursos necessários para fazer isso. Certo. Qual que é a participação do IPHAN? Qual que é o órgão do governo que cuida dos museus no Brasil e qual é a participação dele no nosso museu aqui em Anápolis? Assim, a participação, né, do órgão federal é mínima, né? Mínima no sentido que começou agora há pouco tempo, foi criada essa autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, chama-se IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Né? E é feito, né, desde 2011 a Semana dos Museus, que é promovida por eles, do IBRAM, né, e passa para todos, tanto municipal, estadual quanto privado, né, os museus aqui do Brasil, para fazer essas exposições, né, concomitantemente. Mas só que não é disponibilizado recursos, né, assim, não se tem uma maneira mais concreta de ajudar os museus, né? Porque também é recente essa autarquia, né? Então, assim, a demanda é muito grande ainda, né? Então, ainda não chegou a um termo mais, assim, adequado para fazer essa ajuda nos museus aqui no Brasil. Então, assim, no caso do nosso museu aqui, que é municipal, é a prefeitura que cuida mesmo, né? Certo. Mas, assim, o IBRAM solta, em vez em quando, né, anualmente, alguns editais que ajudam, né, as instituições museológicas aqui do Brasil para determinados aspectos, como por exemplo essa conservação, a digitalização de acervo, né? Solta alguns editais, né? Micro editais, né? Para microprojetos com valores mais baixos, né? Para tentar ajudar um pouco mais os museus aqui do Brasil. Entendi. O acervo do Museu Histórico de Anápolis, ele é protegido ou ele fica vulnerável assim nas mudanças de administrações? Ele assim, ele está protegido aqui, né, no nosso museu, assim, o local fixo, né? Ele, assim como o museu, ele é tombado, o prédio, o edifício, né? Esse acervo documental é importantíssimo também. Quando eu falo protegido, Tiziano, eu estou te perguntando assim, de administração para administração, qual é o controle que se tem dessas peças raras e preciosas que o museu tem? Qual é o controle que se tem e como é que pode se dizer que essas peças não desaparecem de uma administração para outra ou numa falta de cuidado maior na sua segurança? O nosso museu ele foi criado em 1971, né, por um instrumento legal, uma portaria municipal, na época do prefeito Henrique Santillo. Aí de lá para cá muitas pessoas doaram coisas. E muitas dessas coisas, a gente tem aqui o livro, né, das doações, muitas das coisas já se perderam, não estão mais aqui. Né? Então, pressupõe que não há
não houve, né, esse cuidado. A não ser assim, as pessoas que são colocadas aqui como gestores, por exemplo, tem esse ideal de preservação. E tem documentos aqui, por exemplo, do século XIX, né, que nunca se perdeu. Então, vai depender muito da pessoa que está à frente do museu, por exemplo, da Secretaria de Cultura, né, que tem esse ideal preservacionista, né? Mas só que, como eu já disse, de 71 para cá, muita coisa se perdeu. Porque isso dá para perceber visivelmente, Tiziano, que eu visito, eu conheço o museu e sempre visito, o que eu percebo é que, além do seu acervo não aumentar no número de objetos aqui disponíveis, algumas peças me parece que deixam de existir no seu acervo, no seu mostruário. Sim, algumas peças aqui, porque o espaço também é pequeno. Entendi. Aí, assim, muitas coisas estão guardadas, né? Estão guardadas na nossa reserva técnica, né? Então, assim, a gente modifica anualmente, de 2 em 2 anos, fazendo um remanejamento de peças. Fazendo remanejamento de peças. Mas, como eu disse, muitas das peças mais antigas se perderam, né? Então, assim, da época, né, de várias gestões, foi passando. Não sei porquê, às vezes porque também não tem uma política de conservação, às vezes alguma coisa se deteriora, então vai pro lixo mesmo, né? Assim, deteriorando, não tem como, não tem um recurso necessário para manter. Pode até ir contaminando as outras peças, né? Por conta de outras peças, fungos, né? E essas coisas. Sim. Porque o nosso maior problema aqui é cupim, né? E assim, por exemplo, nós tínhamos uma sala aqui, foi em 2012, em 2013. Nós tiramos as molduras de todos os prefeitos, tiramos as fotos, guardamos no nosso acervo e as molduras teve que jogar fora, porque era tudo de madeira, várias formas, né? E deu cupim e assim estragou muita coisa. Agora nós colocamos um painel, fizemos um painel, um desenho mesmo, com a técnica pena de tinta, né? Bico de pena. Tem como a gente ver aonde que está colocado essa? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. E assim, o que demonstra o quê? Que a gente guardou as peças originais, né? As fotografias, colocamos no painel, né? Então é esse aqui, ó. Interessante. Aí foi uma maneira de padronizar também. Assim, é lógico que não tem aquela beleza, aquela estética, autenticidade, né? Que tinha eles nas molduras. Sim, mas foi questão de preservação também. Tá tudo aí, né? Então todas as fotos reproduzidas num painel só. Isso. Entendi, Tiziano. Eu não tinha visto isso ainda. Então, começando lá do nosso Zeca Batista, que morou aqui nesta casa, que é o até o penúltimo, né? Até a gente chegar aqui no nosso Antônio Roberto Gomes. Antônio Roberto. E só depois que acabar o mandato, né, que se vem para cá. Então, agora tem que entrar mais uma foto aqui, que é desse que está aqui agora. O João Gomes. O João Gomes, que ainda não entrou aqui, né? Isso. Tá certo. E, Tiziano, alguma aquisição que possa ser considerada de relevância assim, nos últimos anos que o museu tem adquirido? Sim, aí aquela mesa aqui, ó, uma mesa cirúrgica que eu mostrei para você, né? Ela chegou recentemente aqui? Em 2009. Né? Essa é a peça mais nova que o museu... E um outro ao lado dela, também do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que chegou em 2011. Esse aqui, ó. Certo. Essas são as últimas que chegaram, então? Sim. As últimas peças mesmo de peso? Essa aqui, ó. É uma máquina de ultrassom. É dos anos 70. Dos anos 70, né? E ela foi doada por quem aqui para o museu? Dr. Maxilane Gonzaga. Maxilane também, né? O Maxilane, ele tem uma preocupação grande, né? E uma contribuição grande também, né? Na história da história da cidade, né? Ele foi já secretário de Cultura também. Né? Ele então, foi, né, durante um tempo, secretário de Cultura aqui de Anápolis, né? Preocupação também, né? Preservar. Então, é isso. Aqui direto do Museu Histórico de Anápolis, com o nosso diretor Tiziano aqui. E te agradecer, viu, Tiziano, por receber o nosso elenco fixo aqui e dar essas explicações. E te agradecer também pela sua entrevista para o nosso canal.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre a história da cidade. Obrigado, até logo.